Marcos capítulo 6, verso 5, fala que Jesus ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Então, primeiro que ele fala que curar enfermo não é milagre, né? Porque é natural isso para ele. Só que esse milagre que a gente conhece, na verdade, é o dunamis. Ele fala assim que Jesus ele não pôde manifestar o poder dele porque a galera ela era incrédula naquele lugar. Eu sempre achei que ele não podia curar ninguém. Interessante isso, né? Pode até ser curado, mas para realmente manifestar o poder ali precisa que a galera creia aí com o mesmo coração para o dunamis ser manifesto. Achei muito interessante isso. Não sei se isso fala com você. Alguém quer testemunhar sobre as orações? Alguém conseguiu falar? Não? Ninguém quer falar? Alguém aí já tem notícia e fala não foi curado? Levanta sua mão. Não? Ninguém? Não respondeu? Deve estar chorando. Glória a Deus. Quem estava aqui nesses 3 últimos dias que nós tivemos reunião? Foi bênção, né? Foi bênção demais. E eu quero perguntar, para você que lembra, que às vezes você não lembra, não sei se eu estou com a memória cheia ou o que, mas meu HD ele acho que vai gravando em cima, aí eu preciso pegar aí as anotações para poder relembrar de algumas coisas. Mas o que eu quero pedir para você? Quero pedir para você compartilhar seja uma frase, não é para você falar 5 minutos, fique em paz, uma frase, mas algo que impactou você nesses dias, a respeito de tudo que foi ministrado, começando aqui. Alguém quer falar? Por favor, vocês não têm vergonha, vocês cantam aqui. Então pensa que daqui a pouco eu falo para você porque que eu tenho uma caixa de areia aqui, e não é pro gato. Já pensou? Dona Leraci pensou, pode falar, por favor. Sobre a pergunta que ele fez, e aí eu repasso ela para você. Qual foi a primeira coisa que Deus fez, irmãos? É ou não é poderoso isso? Antes dele criar todas as coisas, ele nos escolheu. É maravilhoso. E a outra que a dona Leraci falou foi que o nosso DNA, ele é um DNA celestial. Se você tem sofrido por achar quem você é, porque a família, porque a herança, porque genética, porque no fulano era assim, por favor, você tem que se cansar disso. Você precisa decidir viver quem você é em Deus, porque antes de ser gerado no ventre dos nossos pais, o Senhor nos escolheu lá na eternidade, antes de todas as coisas. Então nós somos nele, antes de ser nos nossos pais. Eu quero falar com muito amor e carinho aos nossos pais e mães. Eu também sou pai, minha esposa é mãe, né? Claro que de certa forma você pode se sentir usado. Pode se sentir usado. Deus ele usou você, assim como ele usou Maria para nascer Jesus. Mas tenha algo no seu coração. Não declare no seu filho aquilo que você é. Declare aquilo que Deus é. Ele é o Pai perfeito. A genética do Senhor é perfeita. Filho, porque você vai ser até maior que o Pai. Não, ele vai ser igual ao Senhor. Ele vai voar muito mais alto do que você, porque ele vai ser igual ao Senhor. Quem mais? Ana. Uau! Deus nunca limita os seus filhos. Isso aí o Deus falou para o Reinhard. Ele falou: Reinhard, eu nunca limito os meus filhos. É sério isso, né? Quem mais? Camila. Não conforte. Irmãos, isso é tudo frase de Instagram. Vai anotando aí. Não conforte a incredulidade do seu coração. Confronte. Vitor. Nossa.
Se Jesus é o nosso irmão mais velho, por que nós pedimos para Ele e não pedimos direto para o Pai? O próprio Jesus fala que aquilo que nós pedíssemos ao Pai, bem lembrado. Acabou desse bloco? Nesse aqui. Ninguém? Oi? Aonde? Ah, perdão. Poderoso isso, acho que eu vou tatuar na minha mão. Verdade. Tatuar na testa não resolve, que você não está sempre olhando no espelho. Tatuar na mão, eu acho, para lembrar. Ou botar na tela do celular, né? É mais fácil. Dá para arrepender depois, né? Dói menos. Alguém... Todo mundo ouviu o que ela falou? Todo mundo ouviu, né? Porque se eu ouvi, então acaba que todo mundo ouviu. Alguém mais aqui? Hã? A Helena? Cadê a Helena? Nesse bloco aqui tem alguém? Ele estava falando do sonho? Não, mas a reunião de pastores... Ah, não, essa pergunta ele fez mesmo, é verdade. Ele fez uma pergunta numa reunião de pastores. Ele falou assim: olha, sejam bem sinceros, né? O que vocês preferem? Vocês preferem de 200 pessoas passar para 500 pessoas, com pessoas que vieram de outras igrejas? Ou vocês preferem passar de 200, isso em um ano, né? Ou vocês preferem passar de 200 a 201 durante todo esse ano com uma pessoa que conheceu a Cristo, uma pessoa que recebeu a Cristo naquele ano? E disse que acho que foi unânime, né? A galera falou, não, 200 para 500, né? Aí ele falou, tá vendo como vocês não estão preocupados com as pessoas que estão indo para o inferno, vocês estão preocupados em encher o prédio? Alguém mais? Essa é a sua chance. Às vezes você quer falar e, sei lá, tem vergonha. Hoje eu estou insistindo. Só o assunto que é específico. Específico nada, né? 3 dias aí de 4 horas e meia de ministração. Precisamos ensinar o nosso coração a respeito do nosso DNA. Eu confesso que desde sexta-feira, que eu até foi legal, porque a Jace ela fez umas listas, né, de declaração, de confissões, e aí eu não sei se eu mandei todos os dias, mas eu não estou nem aí, eu mando de novo no outro dia, para lembrar a importância que tem da gente estar fazendo isso, queridos, está ensinando o nosso coração a respeito do nosso DNA, a respeito de quem nós somos. Pode falar, querido. Poderoso isso, irmãos, a respeito do DNA, que às vezes nós olhamos para Cristo e nós achamos que Ele é inatingível, no sentido de eu sou eu sou só um homem, né? Sou apenas um homem, um mero mortal. E aí, Cristo, Ele é um Deus todo-poderoso, é aquele que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então olha quem é Jesus, e aí Ele pega e fala que nós somos iguais a Cristo. Se o Senhor Ele enviou o Espírito dele para habitar dentro de nós, e nosso Espírito se torna um com Ele. Eu vou falar isso até hoje, eu vou comentar sobre isso aqui na pregação, a respeito disso, que as pessoas elas olhavam para Jesus e falavam assim, mas Ele é só um homem. E é isso que falam para você e para mim.
Mas é só um homem, realmente, para quem está olhando do lado de fora, nós somos só homens. Mas o próprio Deus habita em nós, e nós somos um com Ele. Amém? Pode falar. Eu lembrei também sobre crianças, nesse ponto, na questão de não ficar naquela pressão de dinheiro, de ficar pedindo dinheiro para todo mundo, mas botar dependência em Deus, e essas provisões assim, surpreendentes, de um anjo que deixou lá. Você sabe que nós temos falado a respeito disso, Juliana? Sabe, porque realmente o nosso desejo, eu penso assim, se Deus tem algo para a gente viver, cara, nós vamos. Se Ele falou que é possível, é nós que queremos isso. E isso é alguma das coisas que nós falamos. Realmente, temos que começar a achar dinheiro, multiplicar dinheiro, o trem aparecendo não sei das quantas, não importa de onde vai vir, mas pacote de dinheiro que nem ele falou, mas toda necessidade vai ser sanada. Você sabe que o Reinhard, ele falou assim, que ele estava lá orando e entrou o anjo no quarto dele e deixou um pacote de dinheiro, né? Aí, ó, nós estamos escorando a caixa de som com os rolos de fita. É bom sucesso. E aí ele falou que ele estava orando e o anjo trouxe um pacote de dinheiro, né? E o anjo sorriu e foi embora. E ele até brincou, falou, não sei se esse dinheiro era de um traficante ou de quem que era, de onde que ele trouxe. Mas você sabe que a Isabela, minha filha, ela falou baixinho, ela falou assim, papai, o anjo pegou teu depósito. Nossa, essa eu não lembrava. Quando nós nascemos de novo, por favor, para o que você está fazendo. Quando nós nascemos de novo, nós somos uma nova espécie. Nós fomos feitos melhores do que Adão. Mas tem embasamento isso, não tem? Fala que nós somos uma nova criatura. E quando ele usa essa expressão, ele fala que é algo que nunca houve. Ele não faz referência a quando Deus criou Adão. Ele está falando no original. O português é uma língua tão rica, mas ela ainda é tão falha, né? Não, a gente não consegue expressar tudo. Mas ele fala que nós fomos feitos algo que nunca existiu em Cristo. Uau! Alguém mais? O último? Amém. Hã? Pode. Em outras palavras, né? Todo mundo ouviu? Oi? Quando você planta cravo, nasce o quê? Cravo. Quando você planta Cristo, é simples assim. Se você não esteve aqui nesses 3 dias, ou você precisou faltar algum dia, essa semana vai estar, já a gente vai conseguir já postar lá no YouTube as pregações, então você pode acompanhar. Se você não lembra da profecia que você recebeu, ou você quer escutar ela de novo, vai lá também que ela vai estar. Verdade. E depois, no outro dia eu vi alguém postando que Deus está no controle. Que olhando assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Né? Irmãos, é algo que eu aprendi há um certo tempo. Eu sempre falava que Deus estava no controle. E aí algumas pessoas começaram a me perguntar algumas coisas. Às vezes você pensa igual a eu pensava, que realmente o Senhor estava no controle de tudo. Mas aí como você explica as crianças que sofrem estupro? Como você explica os crimes? Como você explica tantas barbaridades que acontecem?
Uma vez que você fala que o Senhor está no controle, você está falando duas coisas. Uma, que nós somos apenas robôs e o Senhor controla tudo. E a outra coisa, você está falando que Ele é um Deus mau, que Ele não é bom. Ah, sim, ok, agora entendi. É porque o Rafa falou aqui, o fato de eu e você termos livre-arbítrio de escolha não tira a soberania de Deus. É isso que você quis dizer, né? Não tira a soberania de Deus. Sim, você tem escolha, mas entenda que nas escolhas nós temos responsabilidades. Esse que é o X da questão. Entenda que não há amor na obrigação. Se eu falar para Jace assim, você é minha esposa e você é obrigada a me amar. Você fez um voto diante de um pastor e você falou que você ia me amar, me respeitar, onde quer que fosse, e você é obrigado a fazer isso. Há amor? Em que parte da minha frase que você encontrou o amor? Nenhuma. Não há amor na obrigação. Jesus também não era obrigado, tanto que ele falou assim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, ele disse, porque ninguém pode tirar, mas por amor ele se entregou por nós. E é por isso, meu irmão, que o que você faz para o Senhor, que é de acordo com a vontade dele, vai te dar uma recompensa, porque você não é obrigado a fazer. Agora, quando a sua motivação ela é a mesma de Cristo, isso chama a atenção do Senhor. Agora, não há amor na obrigação. Se nós fôssemos fantoches nas mãos do Senhor, que amor há nisso tudo? Você entende? Ele não está no controle, mas Ele está no comando. Você pode permitir que a voz dele seja regra para você, e aí você vai fazer tudo de acordo com a vontade dele, mas no controle o Senhor não está. Isso não tira a soberania, isso faz com que a gente possa relacionar com Ele através do amor. Por falar, Rogério. Isso, exatamente, não falar para Deus das nossas circunstâncias, mas apresentar quem é o nosso Pai para elas. Queridos, nós não temos um Deus que é nosso Pai. Apaga isso da sua cabeça. Nós não temos um Deus todo-poderoso que se fez nosso Pai. O nosso Pai, Ele é o Deus todo-poderoso. O nosso Pai, Ele é o Deus. Entenda que quando você vai falar com Ele, você não está, nossa, eu preciso pisar em ovos, porque eu posso manchar a santidade do Deus Todo-Poderoso. E agora, será que o jejum foi certo? Será que o formato da minha oração? Oh Deus soberano e onipotente, querido, você está falando com seu Pai. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Mas esse Pai com quem você tem tanta intimidade, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que fez todas as coisas, mas Ele decidiu ser chamado de Pai. Cara, o Evangelho é maravilhoso demais. E há um versículo em Romanos que ele está no nosso coração há alguns anos já. E eu confesso que há uns meses eu tinha me esquecido desse versículo. Aí Deus tem que trazer um cara lá da Áustria para lembrar a gente disso. Abre sua Bíblia em Romanos 8,19, por favor. Sério? Uau! Romanos 8,19. E eu acho espetacular quando o Senhor ele usa pessoas que não nos conhecem, ou que nos conhecem, mas que não têm um convívio com a gente, para reafirmar verdades que Ele já tinha colocado no nosso coração. E Romanos 8,19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Alguém tem uma Bíblia bem diferente e quer ler? Romanos 8,19. A
a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Pode ler, Carlos. Irmãos, é como se toda a criação estivesse assim, ó, mas só com a cara, porque por dentro eles estão gemendo. Para quê? Para que os filhos de Deus sejam manifestos. Mas quando isso vai acontecer? Um dia, se Deus quiser. Eu sei que os filhos de Deus hão de se manifestar, e eles vão acabar com toda essa podridão do mundo, e eles vão se manifestar em glória, em poder, e a igreja verdadeira ela vai se levantar, e eu sei que será um povo ousado, e eles vão destruir as obras do maligno, e eles vão andar em autoridade, eles vão andar em glória, em poder, e quando eles falarem, o dunamis de Deus vai manifestar de uma forma gloriosa, e um dia eles irão chegar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós somos os filhos de Deus. A criação ela aguarda com expectativa a nossa manifestação. Mas enquanto nós olhamos para Jesus, como o irmão falou aqui, e fala assim, cara, Jesus ele é distante. Jesus ele é o ápice da glória e do poder de Deus. E ele só fazia o que ele fazia porque ele é Deus. Realmente ele só fazia o que ele fazia porque ele é Deus. E o Senhor fala assim, Clara, eu preciso morar dentro desse povo, porque eles precisam fazer as mesmas obras que eu faço, ou até obras maiores. E ele fala assim, eu preciso morar dentro deles. E aí é interessante que a criação, quando Jesus nasce, eles se mobilizam. Quem já assistiu a Estrela de Belém? É muito legal, é um desenho, é muito legal esse filme, compensa assistir. Se você é chorão, você vai chorar. E aí a criação ela se mobiliza e ela fala assim, o Filho de Deus nasceu, o Cristo nasceu, e ele vai morrer um dia, e eu sei que quando ele morrer, muitos Cristos serão levantados, e eles vão poder transformar esse mundo caído que nós vemos, eles vão andar em glória, eles vão andar em poder, eles vão andar em majestade, porque eles entendem que eles são embaixadores do Deus vivo, eles são embaixadores do reino de Deus, e agora o nosso problema acabou. Eles pensaram isso. Eles pensaram. Porque quando Adão cai, quando Adão peca, tudo fica bagunçado. Deus ele cria o mundo, e aí lá no Éden Deus faz um jardim. E aí ele fala para Adão, olha, cuida disso aqui, cultiva isso aqui, guarda esse jardim e se multiplica. Seja feliz com o seu cônjuge. E o que Adão faz? Quase tudo menos isso, né? Adão pega e pisa na bola. E aí vocês já conhecem essa história. E aquele propósito glorioso de Adão cuidar e cultivar o jardim, e realmente poder manifestar a glória de Deus em toda a terra, e poder estabelecer esse jardim até os confins da terra, e povoar a terra com filhos de Deus, com homens e mulheres descendentes de Adão, que realmente eram perfeitos. O que ele faz? Ele prefere pecar. E aí o propósito que o Senhor tinha, ele acaba, o Senhor já sabia, né? Por isso que Jesus, ele foi imolado, o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Mas aí esse propósito precisa aguardar uns dias, e o homem começa a sofrer. Só que a criação ela continua crescendo e se multiplicando, só que de uma forma desordenada. Por quê? Aquele que era o Filho de Deus, que deveria sujeitar a criação, ele se sujeita à criação. E quando eu e você tomamos uma postura que não é nossa como filhos de Deus, e ao invés de sujeitar a podridão do mundo, ao invés de fazer as coisas do mundo se sujeitarem a nós, e onde há trevas levar luz, nós nos sujeitamos às coisas do mundo. Porque eu não posso perder meu emprego,
porque eu não posso perder o relacionamento, porque eu não posso frustrar, porque eu não posso não sei o que, porque a outra pessoa não sei das quantas. E aí, ao invés dos filhos de Deus sujeitarem a criação, eles se sujeitam a ela. E aí acontece a realidade que nós conhecemos hoje, e a criação ela cresce de uma forma desordenada. E é por isso que em Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ele continua falando assim: porque a criação está sujeita à vaidade. O que é a criação? Acho que é bom estabelecer uns marcos para nós. O que é a criação? Quem falou nós? Nós. O que mais? Tudo que foi criado. Aí você estragou. Resumiu. Brincadeira. Irmãos, tudo é criação. Nós não somos mais, porque hoje nós somos filhos. As pessoas que ainda não conhecem a Cristo, elas não são filhos de Deus. Não, como que é o negócio lá de conformar? Não conforte a iniquidade, a incredulidade. Não conforte a incredulidade no seu coração, confronte ela. As pessoas não são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo. Porque Jesus fala para Nicodemos o seguinte: quem nasce da carne é filho de Deus. É isso que ele fala? Não. Ele fala assim: quem nasce da carne é, quem nasce do Espírito é, e Deus é. Vocês são um povo top. Por que o Reinhard não fez pergunta para vocês? As pessoas que não receberam a Cristo, irmãos, elas não são filhos de Deus. Por mais dolorido que seja para mim e para você ter familiares que ainda não conhecem Jesus, é realidade. João 1,12 diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Anota aí, por favor, João 1,12. Então nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos. Não podemos. Agora nós somos filhos de Deus. Aqueles que receberam a Cristo e nasceram de novo, eles são os filhos de Deus. E é eles que a criação espera. E essa criação ela envolve as árvores, os animais, a terra e as pessoas que não receberam a Cristo também. E os anjos, é verdade, e os anjos. Então essa esperança, ela é restaurada através de nós, porque em Cristo, essa autoridade que Adão perdeu, ela nos é restituída. Porque a mesma autoridade que Cristo tinha quando andava aqui pela terra, nós temos hoje. É legal a frase que a Jace usou, se eu não me engano, hoje pela manhã, que a mesma frase, como que é mesmo? Que a palavra de Deus na nossa boca, ela tem a mesma autoridade que a palavra de Deus na boca dele. Você fala, como assim? Imagina que, vou dar o mesmo exemplo do Daniel, para ficar bem simples. Cadê o George? George, levanta. Tá, eu peço pro Leandro Curim, não, fique em paz, mano. Tá bom de ouvir, ai que tá passando lá, né? Eu falo, Leandro, avisa o irmão que está cuidando da porta ali, que é para deixar a porta fechada, por favor. Aí o Leandro vai lá e fala assim, Ranier, o Daniel pediu para deixar a porta fechada. Eu dei uma ordem ou não dei? Parece que não é, né? Porque é mais polido, mas é uma ordem, deixa a porta fechada. Aí o Ranier fala pro Leandro, fala, não, mano, eu vou deixar ela aberta. O Ranier, ele tá desrespeitando a ordem do Leandro ou a minha? Por quê? Porque foi eu que falei isso para ele.
A mesma palavra na nossa boca, a palavra de Deus na nossa boca, ela tem a mesma autoridade que na boca de Deus. Porque quando Deus fala, mesmo que seja através da nossa boca, isso tem autoridade. Porque é a palavra do próprio Deus. Você vai entender por que nós precisamos saber disso. E essa herança, então, ela é restaurada em Cristo, porque esse propósito original, ele é restaurado. Então, essa autoridade que Jesus tinha, ele passa para nós através do seu Espírito. E hoje, como filhos legítimos do Senhor, como filhos enxertados nessa árvore, recebendo a seiva do Senhor, nós temos autoridade. Nós temos a autoridade do Senhor. Salmo capítulo 115, verso 16 diz o seguinte: Salmo 115, 16 diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Nós temos autoridade sobre a terra e nós temos responsabilidade sobre a terra, porque o Senhor, Ele nos deu essa terra. Mas como que eu e você podemos realmente manifestar como os filhos de Deus? Como que nós podemos resolver o problema dessa terra? Muitas vezes é tão simples, irmãos, que é só através da nossa boca. Mateus capítulo 17, verso 20. E eu já vou finalizar também a pregação. Hoje eu só quero te dar um aviso. Mateus 17, verso 20. Diz assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade... Por causa da pequenez da vossa fé, ou numa tradução mais gentil, né, porque deixa embananar menos a nossa cabeça, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Para quem tem fé, nada é impossível. O que mais? Que salta nos olhos? O poder da palavra. Está esquentando. Ele falou assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, porque para isso nada é impossível, como o Ranier falou, a sua palavra vai ter poder, e você vai poder olhar a montanha e falar assim: montanha, não tem, Mike? Quando você fala assim: cara, que terra boa, nossa, pena que tem essa montanha no meio. Aí você fala assim: montanha, sai daí e se lança no mar. É loucura isso, né? Circunstâncias. Mas é ou não é loucura? É loucura. Vamos lá para Gênesis, sem abrir a Bíblia. Quando Deus ele criou sobre todas as coisas, você lembra quando Deus falou assim, que a porção de terra se ajunte, que haja divisão? O que Deus estava fazendo? Ele estava criando. E Jesus fala assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, eu vou devolver o poder criativo para vocês, e vocês podem restaurar todo esse mundo, porque vocês são os filhos de Deus, e é de vocês que a criação está aguardando, é a manifestação de vocês, porque a minha palavra está na sua boca, e vocês têm poder criativo de mudar as circunstâncias. Nós temos esse poder criativo. Só que Mateus 9, versos 6 ao 8, como eu citei agora há pouco,
As pessoas elas podem olhar, assim como falou aqui, ora, para que saibais que o Filho do Homem sobre a terra tem autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. E vendo isso, verso 8, vendo isso as multidões possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade a quem? Aos homens. Aos homens. Mas quem estava operando o milagre? Jesus é Deus. Mas ele estava aqui como homem. E as pessoas olhavam para ele assim como elas olham para nós e falam assim, é um homem. Mas nós temos a autoridade que nos foi dada pelo Senhor, amém? Marcos capítulo 13, verso 32. Aqui é importante você abrir. O Espírito de Deus que habita em nós, o Espírito de Deus que foi amalgamado com o nosso espírito, ele nos faz iguais a Jesus. Hoje nós somos, como alguém gosta de falar, nós somos pequenos cristos. Você sabe por que as pessoas chamavam os cristãos de cristãos lá na igreja primitiva? É porque eles conviveram com Jesus, eles conviveram com o Cristo. E aí eles viam os discípulos andando pelas ruas, eles falavam assim, eles são iguais a Cristo, eles são pequenos cristos. E aí eles começaram a chamar de cristãos. E algumas semanas nós falamos sobre isso, quão bom seria se as pessoas olhassem para nós. Irmãos, Jesus nunca andou com uma Bíblia embaixo do braço. Jesus nunca andou recitando versículo do Novo Testamento, porque ele não estava nem escrito. Já nós vamos chegar em Mateus. Ah, é Marcos 13. É Marcos. Não é Marcos? É Marcos 13. 13:32. Fique em paz. Está tudo no comando do Senhor. Onde é que a gente estava mesmo? Os pequenos cristos. Jesus nunca usou Bíblia embaixo do braço. Jesus nunca postou frase no Instagram, irmãos. Sério, é verdade. Você acredita que Jesus, sendo rico, porque Jesus ele não era pobre, nós conhecemos isso na semana passada, ele não tinha computador. É sério. Irmãos, Jesus não usava iPhone e o povo não gravava as pregações dele. Mas as pessoas que andavam com eles falavam assim, cara, eu nasci de novo e eu quero ser igual a esse cara. E aí quando os outros viam eles, falavam assim, cara, parece Cristo que está andando. Mas não tem Bíblia embaixo do braço, ele às vezes usa a Bíblia até do celular. Mas quando tem enfermo ele é curado, quando tem alguém que está amargurado ele é liberto, quando tem uma situação que está se opondo ele vai lá e ele resolve, porque Cristo fazia isso. Cara, ele é um cristão. Esses são os filhos de Deus. São esses que a criação aguarda. E por que nós estamos falando sobre tudo isso? Eu só queria trazer um lembrete para você de tudo que nós vimos nesses 3 últimos dias. Na verdade, eu não queria nem me delongar muito nisso aqui. Mas você sabe que pode ser que Jesus não volte nos dias do Reinhard. Ele crê isso. Eu confesso para você que eu também creio. Mas pode ser que não seja. Esses dias atrás, eu ouvi alguém falando assim, porque quando eu era jovem, ele deve ter seus 30 e poucos anos, 40. Eu ouvia as pessoas falando, porque Jesus vai voltar logo. Jesus está voltando. E aí esse pregador falava assim, e quando eu tiver 85 anos, as pessoas vão continuar falando. Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que não. Só que eu estava conversando com o Rafa hoje no almoço e o Senhor ele me chamou a atenção para algo. Até foi o Rafa que comentou isso. Acho que foi você que falou. Irmãos,
Você sabe que eu já fiz seminário, né? Eu vou passar meu currículo aqui para os irmãos, tá, meu bem? Cadê o diploma? Cemitério. Como que o Daniel falou que o seminário enterrou muitas pessoas? Como é que foi? Falei, você vai morrer. Enterrou, né? Enterrou muitos o seminário. E eu fiz seminário. Só que eu aprendi muitas coisas lá. E eu vivi aí uns anos com Jesus e muitas coisas aconteceram na minha vida. E eu já ensinei muitos a respeito da volta de Jesus. A volta e o reino de Jesus, quem nunca, né? Um assunto tão rico e tão... Só que eu confesso para vocês que hoje, se alguém me perguntar, eu vou falar assim, cara, eu não sei. Você sabe por que eu digo que eu não sei? Porque foi algo que me ensinaram. E eu não sei se essa é a realidade. Eu não descobri por mim mesmo na palavra. E você sabe por que eu vou também dizer que eu não sei? Nós temos sinais. Mas se nós precisássemos saber do dia exato, o Senhor Ele iria falar. Eu não queria falar que não importa, mas eu quero falar. Irmãos, não importa o dia que Jesus vai voltar. Você sabe o que importa? É que você vai morrer. E se Jesus ele voltar daqui 30 anos, ou daqui 70 anos, o que vai mudar para você? Você sabe o que vai mudar? É que pode ser que daqui a esse tempo você já tenha morrido. Eu preciso dar embasamento. Marcos capítulo 13, verso 32. Abre lá antes da gente fazer a dinâmica. Marcos 13, 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, quantos sabem? Ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso e fazei o quê? Vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Do que ele está falando? Da volta de Jesus. Eu trouxe aqui uma caixa de areia, porque eu achei muito legal o que o Senhor falou hoje para mim. Pode ser, todo mundo está vendo essa areia? Pode ser que a sua vida, ela seja assim, ó. A sua vida está passando. Você está vendo a areia descer? A sua vida está passando. E você pode ter uma vida longa sobre a terra. Você pode viver, 70, 80, 90, 100 anos que seja. E Jesus pode não voltar. Pode ser que a sua vida ela seja assim, ó. E Ele vai voltar. Nós não sabemos quando Jesus volta nos ares montado num cavalo branco, trazendo os seus exércitos de anjos, e nós vamos nos encontrar com Ele. Agora, uma certeza eu dou para você: nós vamos morrer, se Ele não voltar antes, claro. Então eu quero chamar a sua atenção, queridos, que não importa o dia que Ele vai voltar. Você sabe o que importa? O que importa está lá em Hebreus capítulo 9, 27. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso Quantas vezes nós vamos morrer? Quantas oportunidades nós teremos? Que interessante. Não, mas eu sou jovem, Jordana. Eu tenho... Quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos. Cara, minha filha tem 7 anos, mano. E ela não perde as oportunidades que ela tem. Ela tem 7 anos. Ah, mas eu tenho 23, sou jovem, tenho que estudar, tenho que fazer tanta coisa. Pode ser que Jesus volte antes do tempo que você achava. E aí você vai fazer o quê?
Eu não posso usar exemplo para você. Vou usar o teatro da Jane aqui. Eu não tenho como usar exemplos para você. Agora a palavra fala que eu e você só vamos morrer uma vez e depois disso vai vir o juízo. Mas o que você tem feito da sua vida? A criação, ela tem olhado para você e ela tem visto você como um filho de Deus? Ou a criação, ela tem olhado para você e você tem passado despercebido nos seus dias? Faz muitos anos, queridos, desde que Jesus morreu, a volta dele é pregada. Faz milênios. Tem gente que acha até desculpa para falar que a igreja de Atos fez alguma coisa errada porque achava que Jesus ia voltar logo, e aí a galera vendia tudo que tinha, fala, meu Deus do céu, e na terra, o que nós vamos fazer? Jesus morreu e daqui um dia ele está de volta, cara, nós precisamos vender o que a gente tem, ajudar os irmãos, vamos pregar o evangelho, nós precisamos pregar o evangelho do reino a toda criatura, porque Jesus vai voltar logo e vamos lá, e nós só temos uma vida, e alguém fala que isso é errado. Aí você fala assim, Daniel, por que você não faz? Boa pergunta. Mas se todos nós fizéssemos isso? Já imaginou dar a louca nos crentes? É sério. Nós temos no Brasil 200 milhões de habitantes. É 40% que é cristão, que se autodenomina cristão. 4 vezes 2, 8. 80 milhões de cristãos no Brasil. Contra 200 milhões, contra 120 milhões de pessoas. E eles não convertem. Cara, que tipo de cristãos que nós somos? Você já pensou? Se amanhã a gente acordasse, todo mundo sonhou o mesmo sonho e falamos, gente, acabou, esquece. Nós vamos sair que nem louco nas ruas, batendo nas portas e janelas. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Uai, é uma brincadeira, mas é verdade. Quando que Jesus vai voltar? Quando o evangelho do reino tiver sido pregado a todas as pessoas. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da graça, não é o evangelho do reino. É o evangelho do reino. Nós somos reino e sacerdotes do nosso Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos os filhos de Deus que a criação tanto esperava. E é esse evangelho que a criação precisa escutar, queridos. Senão nós vamos passar milênios e Jesus não vai ter voltado. Porque a ganância do homem quer pessoas, quer prédio, quer dinheiro, quer bem, quer vender livro, quer vender CD, quer não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, é o evangelho do reino. É o evangelho do reino, irmãos. E o reino, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino é resumido nessas 3 coisas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você tem gasto sua vida para ganhar dinheiro e não é para investir no reino, infelizmente você está gastando sua vida à toa. Se você está cursando um curso porque é o sonho da sua vida, pode ser que ele não seja o sonho de Deus, mas pode ser que ele seja, mas pode ser que ele não seja, mas tomara que seja, não sei, conversa com ele. Esses dias atrás eu falei com um irmão, semana passada, e ele está relacionando com alguém, 3 anos já, e falou que vão terminar o relacionamento, porque os propósitos deles se afastaram muito. Ela está estudando para seguir uma carreira, e eu não estou falando que é de Deus ou não, não é isso, mas está estudando para algo, e ele está em outra vibe, não vou falar uma palavra, senão o povo vai saber quem que é. Mas eles vão terminar. Eles vão terminar. Eu acho tão nobre isso. Esses dias atrás alguém falou que ia relacionar, estava relacionando, não sei. Aí começaram a conversar, eu falei, e aí? Rolou? Não, nossos propósitos eles não batem. Mas não é só achar a menina bonita, o menino atraente? Como que funciona isso para relacionar? Não é assim? Não é só os hormônios começar a entrar em ebulição? Não é assim que funciona?
Não, queridos, tem filhos de Deus que eles entenderam que tem um propósito. E o propósito, ele é mais excelente do que os nossos sonhos, os nossos desejos. Sabe, a sua vida ela pode durar mais ou menos e depois ela vai acabar. Só o que eu peço para você nessa noite, faça a sua vida valer a pena. Os dias e as circunstâncias eles vão fazer você levantar todos os dias e começar a se preocupar com o seu trabalho, começar a se preocupar com os sonhos, com deixar herança para os seus filhos, com fazer tantas coisas, queridos. Mas nós já falamos aqui esses dias atrás, se os seus filhos aprenderem que eles precisam de dinheiro, você está matando eles. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, se os seus filhos eles aprenderem que acima de tudo eles precisam de Cristo e em Cristo eles têm todas as coisas, eles vão ter um futuro glorioso. Eles vão ser chamados filhos de Deus e eles vão redimir a criação em o nome de Jesus. Agora depende de você, o que você tem ensinado e os princípios que você tem pregado. Quando falta dinheiro na sua casa, o que seus filhos ouvem? As suas finanças que não avançam, quem é o culpado? É sua mulher que gasta demais? São os seus filhos que gastam demais? É uma roupa que a sua esposa comprou? Você sabe que nós recebemos uma palavra como igreja, dentre as palavras que nós recebemos, mas Deus falou algo que me deixa incomodado. Ele falou a respeito de prédio, Ranier. E eu fui falar com o Reinhard a respeito disso. Falei, esse negócio não... Sabe quando fica meio entalado aqui? Falei, cara, como? É dinheiro jogado fora. E aí ele explicou, ele falou assim, cara, eu também não gosto disso. Só que você precisa entender o propósito. Se vocês precisam de um lugar para reunir, que vai manifestar a glória de... Como que vai manifestar a glória de Deus? Porque vai ter ouro nas paredes? Por favor, irmão, largue de pensar de forma carnal. Vai manifestar a glória de Deus, porque as pessoas vão entrar ali e vão sair transformadas. Porque vai ter oficinas, vai ser cursos de treinamento, vai ter cultos, vai ter sei lá o que vai ter. Vai ter matar a fome do que precisa de fome, vai ter quarto para o estrangeiro que está passando por ali e precisa dormir umas noites, vai ter quarto para a mãe que tem o filho no hospital e precisa de um lugar para poder dormir. Isso é reino de Deus. Ele falou, agora se você quer ter um prédio para reunir no domingo, realmente você está jogando dinheiro fora. Sabe o que nós temos ensinado para os nossos filhos? O que tem valor nas nossas vidas? Lembrei o que eu ia falar. Aí eu compartilhei com o Daniel a respeito disso. Eu falei, Daniel, eu acho um absurdo você gastar 2 milhões num prédio, sendo que com 2 milhões você pode, cara, fazer muita coisa no mundo. Aí ele falou, pois é, você acha que é você que vai pagar a conta, né? Eita, falei, você nem avisa. Meu Deus do céu. Ele falou assim, você acha que é você que vai pagar a conta, e aí realmente o dinheiro acaba. E quando nós achamos nas nossas casas que somos nós que pagamos a conta, realmente nós precisamos ficar muito nervosos com a situação financeira, queridos. Eu não estou falando que você não precisa ser um bom administrador, porque isso é nossa obrigação. Deus ele não tem nada a ver com os nossos deslizes. Agora, entenda algo, a provisão da sua casa é o Senhor. E às vezes você está passando problema porque você não crê nisso. Você acha que quem é a provisão é o dinheiro que está na sua carteira. Você sabe que eu costumo usar mais dinheiro do que cartão. Na verdade eu nem tenho conta no banco mais, preciso abrir uma agora. E aí eu lembro que eu tinha um dinheiro numa gaveta e o dinheiro estava acabando. Você sabe o que aconteceu? Meu coração começou a ficar apertado. Eu olhei e falei, vixe, o dinheiro está acabando e eu preciso ganhar mais. Tem uma família. E na hora o Espírito Santo falou assim, você acha que a sua provisão está na gaveta, né? Mas nós podemos trocar. Você acha que a sua provisão está no limite do cartão de crédito, que você não precisava nem usar. Você acha que a sua provisão ela está no olerite que você recebe no final do mês. Quais têm sido
Sabe, quais têm sido os nossos padrões? Quais têm sido os nossos princípios, queridos? Nós precisamos entender isso, porque nós temos a responsabilidade de remir toda a criação. E eles precisam olhar para nós. E não é por nós, é porque você não reflete a si mesmo. Quando você passa, irmão, não é o seu perfume que as pessoas sentem, porque nós somos o bom perfume de Cristo. E é o perfume dele que eles sentem. Não pense que é por você, porque não é. O que nós recebemos do Senhor não é por nós, irmãos. Desculpa se eu estou quebrando sua vibe, mas não é por você. É porque Deus, ele vê Cristo na sua vida. E o Pai, ele não nega nada para Cristo. Nada. Porque Jesus não negou nada para Deus. E se nós estamos em Cristo e nós somos um com Ele nessa obra, Ele não nega nada para nós, porque é para glorificar o nome do Filho dele. Os tesouros, os celeiros celestiais que nós temos com provisão financeira, provisão material, provisão de órgãos, membros e sei lá o que você precisa para o seu propósito. Sejam livros, sejam instrumentos, sejam canções, sejam, sei lá, projetos, não sei. É tudo por causa de Cristo. E se nós entendemos que o nosso propósito é que o Cordeiro que foi morto e ressuscitou receba a recompensa do seu sacrifício, irmãos, não vai faltar nada. Aí o Reinhard falou assim: você sabe qual que é o problema? É quando ouve que vai encher e vai precisar trocar de prédio, e aí fala assim: irmãos, você precisa ofertar para construir o prédio, irmão, você precisa vender as pizzas, irmão, você precisa, não é hora de morar em casas apaineladas, diz o Senhor, é hora da edificação da casa de Deus. Misericórdia, isso aqui não é casa de Deus, isso aqui é um prédio, e alguém acha feio. Eu acho massa pra caramba, mas alguém ainda acha feio. Um dia um irmão subiu as escadas, veio nos visitar num horário qualquer e falou assim: por que vocês não pintaram de branco a parede? Eu falei: por quê? Porque branco tem mais a ver com igreja, né? Você nunca entrou em mim para saber como é que eu sou dentro, rapaz. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. E aí ele falou assim: apenas toma posse. Se Deus falou que vocês precisam ter, é porque Ele vai dar. E glória a Deus se a gente precisar, irmãos. Esses dias atrás alguém teve uma visão no culto da ceia e falou que via, não sei se era aqui, mas eu sei que a pessoa viu, então imagino que era aqui, várias janelas. E o lugar onde nós reunimos tinham muitas janelas assim no alto. E aquilo ali para mim arremeteu a alguma coisa, mas depois ela veio conversar comigo, ela falou: olha, Deus me falou que essas janelas, elas são realmente janelas espirituais. Essas janelas, elas falam sobre áreas de atuação. Eu falei: bingo, fechou com o meu coração. Queridos, nós cremos que no reino nós fomos chamados. Nós fomos chamados para manifestar esse reino glorioso onde nós estamos. Seja você um médico, um advogado, um pedreiro, uma professora, uma mãe ou um pai de família, não interessa, nós temos inúmeras janelas para trabalhar, porque nós fomos chamados para manifestar o reino. Pode ser que 5 ou 10 pessoas de vocês tenham um chamado ministerial para servir numa denominação como um profeta ou sei lá o que, para edificar a igreja do Senhor. Mas entenda que tudo isso é ligado. Entenda que todas as pessoas, elas dependem da igreja. Todas as áreas dependem, porque o advogado cristão, ele vai precisar de um pastor para cuidar dele. Ele precisa de um mestre, de um profeta, de um apóstolo, de um missionário para evangelizar. A igreja, ela é completa em si. E nós fomos chamados para edificar todas essas áreas. Eu sei que eu dei um nó na cabeça de alguns aqui, mas daqui um dia nós vamos falar a respeito disso. Nós não fomos chamados para encher prédios, irmão. A gente enche no dia que a gente reúne. Acabou a reunião, cara, você entra em campo e você tem que arrebentar no seu propósito. Agora eu estou pregando e esse é o meu propósito. Daqui a pouco ele acaba e aí começa o seu. Você está entendendo? Nós fomos chamados.
Eu falei, uau, essas janelas elas são de Deus. E glória a Deus se nós entrarmos por todas essas janelas. Ele falou, cara, vocês estão com muitos projetos. Essa ação social de vocês, ela cresceu demais. Vocês não têm só um mercado e vocês estão conectados aos mercados dessa cidade que abastecem essa ação. Vocês têm também um consultório dentista equipado e os dentistas eles vão ali prestar serviço comunitário para quem não tem dinheiro. Vocês têm uma oficina para consertar o carro de quem não tem dinheiro. Você está entendendo como nós podemos fazer coisas, irmãos? E glória a Deus, se nós todos entendermos isso. Realmente vai precisar de um lugar grande. Mas se o Senhor, Ele achar necessário, nós sabemos que Ele proveu e nós não vamos preocupar com isso. Nós precisamos preocupar com as vidas. Essa pregação vai ficar gravada e você pode jogar ela na minha cara daqui a um tempo. Você fala assim, você falou. Eu falei, se eu falou, eu preciso cumprir. Não é verdade? E nós não vamos preocupar com essas coisas, irmãos. Nós precisamos preocupar com aquilo que importa. E o que importa é que há toda uma criação esperando pela nossa manifestação. Vamos ficar de pé, queridos, por favor? Por favor, lembre de fazer sua declaração todos os dias. Lembra de fazer, pega as fotinhas lá e tal, e lembra de fazer. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma declaração e aí a gente está finalizado. Amém? Ou se você quiser deixar o olho... Ou se você quiser deixar o olho aberto também, como diz a minha filha, ela fala que ela tem visão de olho aberto, por que tem que fechar o olho para orar? Falei, amém, né? Você e o Senhor. Então você pode ficar à vontade, mas fala assim, fala, eu sou um filho de Deus. Eu sou embaixador de Cristo e o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele é manifesto através da minha vida. Espírito Santo, me assiste, me dá assistência em todas as minhas falhas. Eu quero aprender com você a desenvolver o propósito pelo qual eu fui chamado. Eu sei que há provisão na minha vida para tudo que eu preciso. Pai, muito obrigado, porque nós somos a sua igreja gloriosa. E nós vamos gastar nossas vidas para que a sua volta seja breve. Aleluia! Glória a Deus! Amém. O que você quer dizer? Do gasofilácio que está ali atrás? O gasofilácio está lá no fundo, você pode deixar a oferta na saída. Tem elas aí? Pega lá, por favor. Irmãos, falta 15 dias para o sorteio. 15? Hoje é dia? Falta menos, né? Menos de 15 dias para o sorteio da rifa. Não podemos fazer rifa. Da ação social. Ação entre amigos do nosso irmão Nenes. E nós temos ainda aqui vários blocos. Você que não pegou o seu bloco para vender, por favor, pegue. Eu não consigo vender, rifa. Compra. É só R$200 o bloquinho. Você pode pegar aqui com o Diógenes e para estar ajudando. Quem não conhece a história, eu vou falar bem breve. Faz 5 anos que o Nenes está aqui conosco. Ele vem do Haiti, ele faz 5 anos que está longe da família dele. Ele tem esposa e 3 filhos e nós estamos arrecadando dinheiro para trazer eles para cá. Então, por favor, faça parte desse mover. Você que não pegou, ou você que já vendeu, pega mais um para você vender com o George aqui. Nesse sábado nós temos OTB, jovens, e nós temos também vigília para toda a comunidade. Então sábado às 21 horas nós temos vigília e às 19 horas nós temos Out of the Box para os jovens. Na quarta-feira agora nós temos maratona bíblica, nós estamos no livro de Colossenses, vamos continuar, glória a Deus. No livro de Colossenses, e na quinta nós temos intercessão. Se o seu coração queima por intercessão, esteja aqui conosco às 19 horas. Amém? E que a graça de Deus, Pai. Raízes, domingo agora tem Raízes, viu?
Domingo tem Raízes, 8h30. Parabéns para quem veio, foi um mover. E isso é tudo, pessoal. Vá em paz e manifeste o reino, amém?